Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Como estamos todos? Deixe-me ver quem está aqui. Olá, Jéssica, tudo bem? Só quero dar uma olhada. Oi, Ricardo, só quero dar uma olhada aqui para ver quem é que está presente, para a gente conversar. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Nossa, nem acredito que estou vendo tanta gente aqui que estava na hora que fez prova, ainda tem coragem de estar aqui. Nossa, é por isso que eu digo, vocês são guerreiros mesmo, pessoal. Muito bem, vamos conversar sobre a prova, sobre o processo de preparação e sobre toda a experiência dessa turma que já está começando a ficar conhecida como a turma do susto, por motivos óbvios, né? Você está fazendo a preparação para o TPS e de repente aparece uma dessas, gente, né? Aconteceu. E parabéns a todos os que encararam essa prova inusitada, essa prova diferente. Agora eu queria chamar a atenção de vocês para um pequeno detalhe. A prova, o CACD, ele realmente tem se renovado, tem mudado de formato, a prova de francês e a prova de espanhol, no caso, essas provas costumam mudar de formato com uma periodicidade relativamente regular. Eu diria que isso acontece aproximadamente de 3 em 3 anos. Esse formato de prova discursiva que nós tivemos agora, prova discursiva com resumo e tradução, ele apareceu pela primeira vez na administração do CESP-Sebrasp. Já existiu prova de tradução, prova de resumo, outro tipo de resumo, já teve tradução. Muitas pessoas até pediram, Mari, os textos daquela prova. Eu digo, então, eu não acho que seja interessante, necessário ou útil você se preparar com base numa prova de 30 anos atrás ou mais, numa época que vários candidatos nem sequer haviam nascido. Eu não acho, eu não acho útil. Até porque vocês viram que o que caiu foi um texto clássico, no fim das contas, né? Para quem não viu ainda, os textos que ainda não estão no site do CESP, caiu um texto de Sérgio Buarque de Holanda, um excerto de Raízes do Brasil, para a tradução. E para o texto mais longo, o texto fonte do resumo, voltamos ao bom e velho Le Monde Diplomatique, né? Com um texto sobre a diplomacia. Então, em termos do que apareceu, do conteúdo, não dá realmente para falar em grandes mudanças, não dá realmente para falar em muita diferença, em alguma coisa inédita. Nossa, a banca realmente tirou umas coisas que nunca tinham aparecido em prova. Então, tanto aparecer do Le Monde Diplomatique, um texto do Le Monde Diplomatique, quanto aparecer Sérgio Buarque de Holanda, nada disso é fora do comum, nada disso é fora do normal, se você levar em consideração o histórico de provas. Afinal de contas, por exemplo, com relação ao Le Monde Diplomatique, até 2013, em 2013 houve uma mudança nesse sentido, mas até 2013 todas as provas foram extraídas ou do Le Monde Diplomatique revista, ou dos blogs do Le Monde Diplomatique, do Atlas do Le Monde Diplomatique, o que vocês quiserem. Mas tudo o que apareceu em prova até 2013, os textos ou eram do Le Monde ou eram do Le Monde Diplomatique. Então, não teve uma grande mudança nesse sentido, não era nada que alguém que já estivesse acompanhando a prova há algum tempo não tivesse familiaridade com... não era um estilo com o qual nenhum de vocês tivesse familiaridade. E com relação ao texto para tradução, que foi um excerto de Raízes do Brasil, se vocês olharem a prova de 2015, a tradução do inglês, do português para o inglês de 2015, também caiu um texto de Raízes do Brasil. E, aliás, se vocês olharem a prova de 2016, vocês vão ver também que caiu um texto da Lilia Moritz Schwartz, também sobre um tema muito parecido com o do excerto de Raízes do Brasil que a gente viu na prova de francês esse ano. Então, eu acredito que a banca
quando escolheu esses textos, tanto o texto fonte do resumo quanto o texto para a tradução, quis partir pisar num terreno que já havia sido trilhado por outras provas de idiomas, certo? Isso é comum? Isso é normal? Não. Geralmente, a prova de francês sempre teve uma identidade própria, bem peculiar, nesses anos de evolução, né? A gente teve provas de francês instrumental nos 2 primeiros anos, 2013 e 2004, quando o CESP começou a aplicar a prova. Depois, de 2005 a 2008, nós tivemos uma prova mista, com algumas questões discursivas e algumas questões objetivas. 2009 a 2013, prova completamente discursiva, com 10 questões de 4 a 5 linhas cada uma. 2014 a 2016, nós tivemos provas objetivas, e agora nós temos esse novo formato. Então, vejam que o fato de ter mudanças não é uma surpresa, não deveria ser uma surpresa para o candidato. Então, como se preparar para isso? Em primeiro lugar, é importante conhecer bem o histórico de provas, porque alguns padrões se repetem. É claro que eu, por enquanto, não posso ir muito além não é porque a prova já saiu, não é porque os candidatos já realizaram a prova que a gente pode saber como é que ela vai ser, certo? Porque uma coisa é a prova, gente, outra coisa bem diferente é o padrão de correção. O padrão de correção é mais difícil de você prever, porque uma coisa é a prova ser difícil. Por exemplo, querem um exemplo prático? A prova de 2008 teve o texto mais extenso, mais bonito, era um texto argumentativo com alguns momentos poéticos, alguns momentos humorísticos, vários trocadilhos, né? Os infames calembours da língua francesa, que eu tento explicar em classe para os alunos que são engraçados, mas eu não devo ser muito convincente a respeito disso, porque ninguém acha que aquilo é engraçado, na verdade. Mas, de toda maneira, o que eu queria que vocês tivessem em mente é que a gente vai ter mudanças, sim, na prova, isso é para se esperar, e conhecer o histórico das provas passadas mais recentes, não daquelas provas anteriores ao CESP-SEBRASP, que era o tempo que tinha entrevista e tudo mais, a gente pode ter uma ideia. Mas o padrão de correção, ele varia bastante. Eu estava falando da prova de 2008, né, que teve um texto longo, extenso, mais longo até do que esses 2 textos que a gente viu agora juntos, eu diria. Agora, o padrão de correção daquele ano não foi tão severo, não foi tão estrito, tão pesado. O padrão de correção foi bem diferente do nível da prova, das questões da prova, do texto exigido na prova. Por quê? Por causa do pessoal que eles tiveram para corrigir. Senão, ou eles jogavam fora todos os bebês junto com a água do banho e não teria tido turma naquele ano, que não é uma opção, não dá para não ter turma no Instituto Rio Branco, porque a banca de francês não vai querer, certo? Então, o que aconteceu naquele ano foi que o padrão de correção teve que se adaptar à realidade dos candidatos que fizeram a prova e do objetivo final do sistema, que é preencher o número de vagas. Mas e aí, pessoal? Vocês têm dúvidas? Vocês têm perguntas? Vocês têm algum comentário que vocês gostariam de fazer? Eu só estou aqui falando, não consegui colocar aqui as imagens de vocês para ver todo mundo. Então, se vocês tiverem comentários, perguntas, façam aqui pelo bate-papo a qualquer momento, que são muito bem-vindas. Mas são muitas coisas, muita coisa que a gente pode falar sobre essa prova, né? Eu posso contar para vocês como foi o processo de preparação desde aquele dia, o dia 14 de junho, em que às 5 horas da manhã o edital foi publicado, e os boatos já existiam. Sempre tinha alguma pessoa que falava, olha, estão dizendo que a prova vai voltar a ser discursiva, existe uma possibilidade, a banca do Itamaraty está bem comprometida com essa possibilidade de que volte, de que mude, porque vai melhorar o processo de avaliação, que seja. Agora, daí até você realmente ver, e tem essa complicação também, que saber que a prova era discursiva era uma coisa, mas até então não existia esse precedente de prova de resumo e tradução.
Era um formato bastante diferente, era um formato eram 3 tipos de questões e as questões eram de 4 a 5 linhas cada uma. Ou seja, antigamente que eu digo é nesse período que vai de 2009 a 2013, você esperava-se que o candidato a candidato escrevesse de 40 a 50 linhas no total, certo? Para um texto, podiam ser 2 textos mais curtos, de 600, 700 palavras, ou um texto mais longo, de 1.400 palavras no máximo, de 300, 1.400 palavras no máximo, estourando. Então, esse ano foi um pouco diferente, né? Porque o texto do Sérgio Buarque de Holanda, o pessoal que conversou comigo depois da prova disse que a tradução dava uma página inteira. Uma página modelo CESP são 30 linhas, certo? Então, se uma página modelo CESP tem 30 linhas, e você gasta 30 linhas só com a tradução, e o resumo sem número... Tudo bem, o resumo não tem número de palavras. Isso é bom e é ruim, né? O resumo não ter número de palavras significa que você tem como, se faltar tempo, você pode deixar o resumo para o final, fazer primeiro a tradução completa, e que até foi uma estratégia que muitos dos candidatos pensaram em adotar, mesmo sem ter visto a prova, por uma questão de lógica, né? A tradução é dada. O texto da tradução é dado. Então, o formato da tradução é dado, o conteúdo é dado. O resumo, não. Essa é a grande diferença entre as 2 provas. O resumo você vai criar, você vai montar, você vai organizar, você tem a liberdade para usar apenas as estruturas que você domine, as palavras que você conhece bem, para apresentar aquelas ideias. As ideias são dadas, o conteúdo é dado, mas você tem uma certa liberdade para rearranjar, reorganizar aquilo de acordo com as suas capacidades, com seus conhecimentos, com aquilo em que você se garante, certo? Então, mas esse é o lado positivo do resumo. Qual é o lado negativo do resumo? O resumo é corda para você se enforcar, né, gente? Se você não tomar muito cuidado, o resumo é corda para você se enforcar, no sentido em que você pode se dar mal, você pode ter alguns problemas, como escrever demais e errar. Correr o risco de errar, correr o risco de aumentar o número de erros. O que nos leva a algumas reflexões sobre como pode ser a avaliação do resumo. Menos é mais ou menos é menos? Depende. Você se garante? Você não vai se atrapalhar? Você não vai se colocar numa situação insustentável? Você não vai começar uma coisa que depois você vai ter dificuldade para terminar? Então, mais é mais. Agora, você está cuidando de minimizar o erro, que foi a estratégia da turma do susto, né? Foi a estratégia do pessoal que no dia 14 de julho descobriu que ia ter que fazer uma prova que não sabia qual seria, porque a gente só sabia quais seriam as questões, mas ninguém saberia qual o formato, qual a extensão. E eu digo mais uma coisa a vocês, tá? Eu estava conversando sobre isso com uma aluna ainda agora, logo antes de entrar aqui no ar com vocês. Mesmo depois dos recursos, mesmo depois do resultado, mesmo depois do guia desse ano, que eu espero que a turma dos aprovados seja muito generosa em mostrar para a gente, para o que realmente, o que a banca comentou, o que a banca disse, o que a banca anotou nas respostas que vão, dos candidatos que vão passar esse ano. Mesmo depois de tudo isso, vocês acham que eu vou poder adotar o mesmo padrão de correção com que vai fazer CACD em 2018 que eu adotei em 2017? Não vai, não tem, isso não vai ser bem assim, não. Primeiro, porque assim, o pessoal que fez forma esse ano, gente, o pessoal que fez a prova esse ano, como foi difícil isso. Foi uma aventura, realmente, você desbravar uma prova. Uma coisa é você não saber o que a banca vai perguntar. Outra coisa bem diferente é você não saber quantas linhas você vai ter que escrever, de que tamanho é o texto que você vai ter que resumir, de que tamanho é o texto que você vai ter que traduzir. Não saber qual é o texto, tá, tudo bem. Não saber qual é não saber qual é a temática, tá, ok. Isso daí dá para entender, mas assim, você numa prova que depende essencialmente, fundamentalmente de treino, que muitas vezes
Tem aspectos mecânicos, como número de palavras, quanto tempo você leva para escrever tantas palavras, se vai dar para passar limpo, se não vai. Então, tem todos esses aspectos muito práticos, muito mecânicos do treino, que ficam difíceis de você garantir se você não sabe quantas palavras vai ter a prova. Eu, na preparação aqui com o meu pessoal, tentei variar o número de palavras, tentei variar a proporção do resumo, mas é complicado, né? Porque você está... o pessoal que fez prova esse ano pisou em terreno desconhecido, né? Agora vai ser mais fácil. Agora, levando em consideração tudo isso que aconteceu, as condições de preparação, tudo que aconteceu ao longo da prova, não dá para adotar o padrão de correção do ano de 2017 em 2018 sem ponderar. Será que não vai ficar um pouco mais difícil? Será que não vai ficar um pouco mais pesado? Será que o pessoal da turma de 2018 não vai ter mais tempo, não vai ter mais fôlego, já que não vão ter passado pelo susto? Essas são as questões que a gente tem que levar em consideração. E mesmo quando o formato da prova é idêntico, você tem mudanças, certo? Vamos pegar, por exemplo, a prova objetiva de 2014. A prova objetiva de 2014 foi a turma do susto daquele ano, e foi relativamente tranquila, não foi uma prova difícil. A prova de 2015 foi muito mais difícil. Os textos mais longos, os textos mais complexos, tudo mais. Agora tem uma dificuldade a mais. A dificuldade a mais foi a seguinte: além de a prova ser mais difícil... peraí, tem uma pergunta da Jéssica. Respondo já. Do nível uma pergunta a ver com nível, né? Espera só um minutinho, Jéssica. Deixa eu só terminar isso aqui que eu estou falando, que eu te digo. Eu estava falando que em 2014 a prova foi do nível. No ano seguinte ela foi do mesmo nível, mas teve uma mudança muito grande que os candidatos só puderam perceber lá no meio da prova, que foi uma novidade. Na prova de 2014 não teve inferência praticamente. Não teve questão de inferência. As questões eram pão, queijo. Está no texto, responde que está certo. Não está no texto, responde que está errado. Ou vice-versa. Agora, em 2015 teve inferência, e na primeira questão que tinha inferência, você não tinha como saber que aquilo era uma inferência, que aquilo ia estar errado. Não ia estar errado só porque não estava no texto, porque não tinha nenhuma palavra sinalizadora da inferência no enunciado. Percebem? Que mesmo com o mesmo formato de prova, tem ajustes, tem mudanças, tem adaptações, só ficava claro que tinha inferência quando você resolvia lá no meio. Eu senti isso na pele porque todo ano eu faço isso. Todo ano eu pego a prova e faço em condições de prova. Porque é muito confortável, né? Você pega a prova, o pessoal lá ralando, se estabacando, se estuporando todo, e você sentadinha, tomando um matezinho, com 3 dicionários abertos do lado, assim, não é vantagem. Você não sabe o que a pessoa passa na pele, né? E aí eu percebi isso com a prova de 2014. Você chega lá, e não ficou claro para mim no primeiro item que ali era inferência, né? Porque eu conhecia a outra prova anterior, de trás para frente, e sabia que não tinha nenhuma questão de inferência em todos os 100 itens, certo? Aí na prova de 2014 passou a ter. Então tem mudanças de tudo, sempre vai ter alguma mudança. Agora deixa eu responder aqui a pergunta da Jéssica, que é muito importante. Em que nível devem estar os idiomas dos candidatos para que se mantenham no páreo dessa prova? Olha, Jéssica, eu gosto muito de responder essa pergunta, porque quando a gente pensa em nível, geralmente esse questionamento do nível parte da premissa do estudo de línguas estrangeiras, do estudo de francês, inglês, espanhol como língua estrangeira, certo? Ou seja, é um nível de proficiência bem diferente do que é exigido no CACD. Aí eu poderia te responder C1, B2. Posso responder C1, B2. Mas veja o que tem no nível C1, B2. Quando você faz um curso na Aliança Francesa, por exemplo, na cultura inglesa, no Instituto Cervantes, porque esses cursos têm como objetivo, Jéssica, e todos os demais, tem como objetivo preparar vocês para situações de comunicação normais entre seres humanos. Tudo que o CACD não é. Então, como o CACD não é uma situação de comunicação normal entre seres humanos, é uma espécie de recorte
de um nível que pode ser do B2 a C1, ou quanto mais você souber, melhor. Mas aqui, vejam que o seu C1, o seu B2, os critérios para dizer fulano é C1, cicrano é B2, eles têm a ver com recorte linguístico muito amplo, que inclui as competências relacionadas à produção de fala e à compreensão oral. As competências relacionadas à fala e à compreensão oral, especialmente em inglês, que é uma língua que tem uma pronúncia que não é tão acessível assim, tomam muito tempo. Então, quando você diz alguém é C2, alguém é B1, você está dizendo que essa pessoa sabe se comunicar em tudo aquilo que está no programa B1, C2 do quadro comum de referência europeu, para uma variedade de situações, que incluem nome de bichinho, laços de parentesco, pedir comida no restaurante, ensinar para uma pessoa como é que chega na estação de metrô. Ou seja, você abrange nesses níveis várias competências que são completamente 100% inúteis para a prova. Então, vejam que quando vocês estudam para o CACD, o foco tem que ser nas competências necessárias para a prova. A mesma coisa, você vai estudar qualquer matéria. Você vai estudar direito, você vai estudar alguma coisa de direito que não sirva para o programa do CACD. Ah, mas tem muita coisa de direito. Tem muita coisa de direito. Não adianta estudar tudo. Aquilo não vai cair. Se você pegar, por exemplo, os nossos professores aqui, os meus queridos Felipe Raposo e Pedro Sloboda, eles descartam, desprezam tudo que não serve para a prova. Eu faço a mesma coisa. Qualquer professor especializado de verdade no CACD vai fazer a mesma coisa. Ou seja, o nível em que vocês têm, respondendo com todas as letras a pergunta da Jéssica, não é, o nível não se encaixa nos níveis do quadro comum de referência europeu ao pé da letra. Eu tenho alunos, assim, eu presenciei histórias, eu só acredito porque eu vi, e olhe lá, casos de candidatos extremamente disciplinados, uma coisa impressionante, é uma experiência totalmente heterodoxa para um professor de francês, o tipo de coisa que eu vivi na preparação de 2017, gente, isso aqui dava um livro. Porque, por exemplo, Mari, eu nunca escrevi uma linha de francês na minha vida. Tá bom, vamos lá, vamos ver o que dá para fazer com você. E aí, chega a 6 meses, fulano, eu tô aqui, eu tô vendo o que você foi capaz de fazer, e eu acredito porque eu tô vendo. Mas mesmo assim, eu vou te dizer que eu tenho algumas décadas de profissão, eu nunca vi isso, isso não é comum nem normal. Então, qual é o nível desse candidato? Ele é o quê? Ele seria um B1, B2. E olhe lá. Mas, quando ele escreve dentro do recorte para a prova e dentro de um contexto de preparação exclusiva para a prova, desprezando todo o resto, ele consegue chegar num B2C1 em pouquíssimas semanas. Repito, isso não é normal, isso não é comum, isso não é do que o quadro de referência comum europeu trata. E é um candidato, lógico, que assim, eu desejo a ele boa sorte quando ele chegar no Instituto Rio Branco e for para a primeira aula de francês, porque eu tenho vários alunos assim, a pessoa não sabe dizer o nome, se alguém perguntar como é que você se chama, onde é que você mora, vai ser uma situação um pouco complicada, mas a pessoa sabe responder prova, como em todas as outras matérias, certo? Então, o ideal é que quando você começar, Jéssica e todos os outros, quando vocês começarem a seguir um curso especializado para o CACD, um trabalho com um professor especializado para o CACD, seria bom ter pelo menos o A2 ou o B1. Pois é, para aferir o seu nível especificamente para a prova, no caso da francofonia, Jéssica, da francofonia tem muitas ferramentas pedagógicas, muitos instrumentos pedagógicos e não tem nada para o CACD. Para o CACD, até onde eu sei, existem esses 2 livros.